Vida no Ar. Olá, seja bem-vindo ao Vida no Ar. Nós estamos já no segundo Vida no Ar de 2016 e com muita alegria trazemos para você o início de uma nova série. Essa série se chama Prepare-se para viver o melhor de Deus na sua vida. Durante todo esse programa vamos dar dicas para você do que vai rolar aqui na família MCI em 2016, principalmente em janeiro. Então se liga aí, Vida no Ar está para você e para toda a sua família. Tenho algo diferente, vou dizer pra você. Me deixou assim tão contente, mudando meu jeito de viver. Vida, paz e amor, vida, paz e amor há em mim. Quero te oferecer a excelência do amor que nos faz viver assim, sendo amigos para sempre, eu e você. A excelência do amor que nos faz viver assim, sua vida, minha vida, vida no ar. Sua vida, minha vida, vida no ar. Sua vida, minha vida, vida no ar. O Vida no Ar é um programa do MCI que fica aqui em São José dos Campos, atrás do Extra da Nelson Dávila. Mas se você está em outro lugar nos assistindo, você pode assistir online as nossas celebrações. Confira aí as nossas celebrações. MCI, um lugar diferente. Venha nos fazer uma visita. Nossas celebrações são: na sexta-feira, nosso culto do Shabá com Santa Ceia, às 19h30. No sábado, cultos de jovens e teens. E no domingo, duas celebrações, às 16h30 e 19h30. MCI, um lugar diferente. E nesse mês de janeiro, nossas celebrações estão um pouquinho diferentes, porque todos os dias nós vamos estar abertos. Segunda, terça, quarta, quinta, nós temos Escola Shofar, sexta e sábado também. O que é isso? É algo diferente que você pode se planejar para num próximo ano, você que é da região ou você que é de fora, vir morar com a gente. Você que é de pertinho de São José, vir fazer à noite o Shofarim, que é o módulo só da noite, das 19h30 às 22h30. Mas vamos deixar de conversa e vamos direto para a palavra. Prepare-se para viver o melhor de Deus. Nós estamos no primeiro dia do ano. Isso quer dizer 1/1/2016. Tá? E você já parou para pensar que hoje é feriado e em menos de 24 horas já entrou um Shabat, já entrou um descanso? Talvez você se pergunte, e daí? O que eu tenho a ver com isso? Eu já quero começar o ano profetizando. De alguma maneira Deus está dizendo para nós, assim como eu fiz na criação, eu estou preparando tudo novo para cada um de vocês. Deus também está dizendo, para você viver o meu melhor nesse ano, você precisa primeiro aprender a descansar em mim. Ou seja, tudo que nós vamos viver começa com descanso. Se você lembrar lá na Bíblia, em Gênesis, quando Deus acaba de criar o homem, o primeiro dia do homem com Deus é um Shabat, é um descanso. Deus cria o homem no sexto dia, sétimo dia já era descanso. Deus e o homem estavam descansando. Então eu creio que já é profético esse ano para nós. Antes da queda, antes do homem, da mulher pecar, tudo era perfeito. Tá? Vamos ver primeiro pelo prisma dos relacionamentos. Vamos dar uma olhadinha nos relacionamentos. Relacionamento do homem com Deus. Relacionamento do primeiro casal. Tudo era perfeito, não tinha briga, não tinha discussão, não tinha TPM, não tinha crise, não tinha esse negócio de não vou no culto, né? Entre a humanidade e a natureza, tudo perfeito, tudo que o homem precisava a natureza dava. Tudo jóia, a natureza não tinha esse negócio de ficar reclamando que o homem está jogando ozônio, que o homem está jogando gás isso, gás aquilo, nem pum o homem soltava, era um relacionamento perfeito. Presta atenção nisso, olha que coisa linda, tudo era perfeito. Se nós olharmos pelo prisma agora
da saúde, também tudo era perfeito. A humanidade não tinha nenhuma enfermidade, não tinha dor, não tinha doença, não tinha problema. A natureza não tinha praga, não tinha cardo, não tinha abrolho, não tinha nada. Enfim, tudo era perfeito. Se olharmos pelo prisma da provisão, antes do homem cair, antes da mulher pecar, o que acontecia? Nunca faltou nada para a natureza produzir. Tudo que a natureza precisava era criar e reproduzir, e criar e reproduzir. Para o homem nunca faltou nada, estava tudo bom, estava tudo perfeito. Para a mulher estava tudo jóia, não tinha crise, não tinha problema do marido não entender a mulher, não tinha problema da mulher não entender o marido, estava tudo bacana, tudo era perfeito até que o homem caiu. Mas qual era o segredo? Tudo que Deus criou era perfeito porque obedecia o padrão de Deus. Quando Jesus vem e diz assim: eu vim para que vocês tenham vida, vida em abundância. Jesus vem para restaurar esse padrão. Quantos podem começar a sonhar no ano de 2016, ter uma vida assim, onde o relacionamento com o seu cônjuge, com seus filhos é melhor, onde o seu relacionamento com Deus é perfeito, onde a provisão vem no tempo certo? Quantos podem começar a sonhar com um ano que você não vai ter doença? Nós podemos, se nós começarmos a viver com Deus, andar com Deus, aquilo que Deus prometeu vai acontecer para nós. E é sobre isso que nós vamos começar a falar no dia de hoje. Porém, alguém pode dizer: mas nós estamos longe de viver esse padrão perfeito de Deus, porque desde que o homem caiu, é só zica. É o homem culpando a mulher culpando a serpente culpando o diabo, e é um monte de problema um atrás do outro. Ok, tudo bem. Mas vamos ler as Escrituras e ver o que nós encontramos nela como um padrão para nós vivermos melhor. Porque Deus quer uma vida melhor para mim e para você, sim ou não? Afinal de contas, ser cristão não é só ir para o céu. Ser cristão é trazer e viver o céu na terra hoje. Ser cristão não é só ter um passe livre para um dia, lá na eternidade, ficar lá com o Criador. Não, é viver com o Criador aqui 24 horas por dia, no meio das crises, dos problemas, você ser mais que vencedor em tudo. Posso ouvir um amém melhor aí? Então vamos ler as Escrituras. O que diz Provérbios capítulo 21, verso 31? O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Talvez alguém diga: pastor, você já está me chamando de cavalo no primeiro dia do ano? Não, querido, na Bíblia, a mensagem, olha como é que está escrito: faça sempre o melhor, prepare-se para o pior. Então, confie no Eterno e você alcançará a vitória. Posso ouvir amém? Pai querido, nós oramos como família, agradecidos, porque nas tuas Escrituras tem um poder do Senhor para nos dar a vida eterna e uma vida abundante aqui, do dia de hoje, nesse final de semana, nesse ano que está começando. Senhor, nós não queremos que seja como foi, não olhamos para trás, mas agradecemos por tudo que passou e agora seguimos para o alvo da soberana vocação em Cristo. Pedimos, Espírito Santo, nos ajude a viver o melhor dos nossos dias aqui na terra. Nos ajude, Senhor, a te agradar em tudo e podemos ser bênção onde nós passamos, em nome do Senhor Jesus. Posso ouvir amém? Glória a Deus. O nome dessa mensagem é: prepare-se para viver o melhor de Deus. Olha para o seu vizinho e diga: prepare-se para viver o melhor de Deus. Diga isso para 3 ou 4 pessoas. Essa é a primeira parte da nossa nova série, então, chamada Prepare-se para viver o melhor de Deus. Todos nós sabemos que depois da queda, a vida do homem, como nós já citamos, se tornou uma grande batalha. Inclusive, nós batalhamos para viver. E nós cristãos sabemos que não vivemos pelo que vemos, mas nós vivemos pela fé. Posso ouvir amém? As circunstâncias às vezes dizem uma coisa, mas pela fé nós cremos naquilo que Deus prometeu. Porém, para todas as batalhas, nós precisamos saber qual é a nossa parte e qual a parte de Deus. E aqui começa o grande problema nosso. Porque às vezes a gente acha que tudo é responsabilidade de Deus. Então, se eu orar, tudo está feito. Não, querido. Se você orar e trabalhar, aí tudo melhora. Se você orar e se capacitar, estudar, tudo melhora. Se você orar e fizer a sua parte, tudo melhora. Porque tem gente que diz: não, só vou orar. Não, querido. Você precisa orar e trabalhar. Você precisa orar e pôr em prática aquilo que você leu nas Escrituras. Isso é ter vida. Ter vida com Deus não é só ouvir as Escrituras aqui no culto e dizer aleluia, amém. É lá no estacionamento você viver, é lá no trabalho você viver, no colégio, no condemônio, ou quer dizer, no condomínio,
Né? Quando tiver um monte de problema, você está vivendo, tá? E aí começa a nossa grande batalha. Qual é a minha parte e qual é a parte de Deus? Repita isso. Eu tenho que saber qual é a minha parte. Porque a de Deus ele sabe fazer bem feito. Posso ouvir amém? Deus sabe fazer a parte dele bem feito. Faça o que você tem para fazer e fique tranquilo que o que Deus tem para fazer, ele faz. Mas faça você a sua parte. Nesse texto que nós acabamos de ler, nós vemos que é uma exortação. Não é só um conselho, é tipo assim, vai, faça isso, para nós nos prepararmos para a batalha. A vida, como eu já disse, é uma batalha. Para algumas pessoas, queridos, só o fato de ter que levantar da cama já é uma batalha. É verdade ou não é? Quem vive com um ser humano que quando você fala para levantar, fala mais 5 minutinhos. Já é uma batalha espiritual para a pessoa levantar da cama, é uma guerra. Tem uma batalha em todas as áreas da nossa vida. Para algumas pessoas, viver nos trilhos é uma batalha. E quando eu estou dizendo viver nos trilhos, não é fazer isso apenas. É andar uma vida normal. É acordar de manhã, dizer bom dia, sendo feliz, tomando café, depois fazendo seu devocional e aí saindo para trabalhar. Tem gente que não consegue. Tem gente que não consegue, cada dia é uma desgraça, vai indo pelas tormentas da vida e não consegue andar nos trilhos. Já para outros, a grande batalha é viver com parentes. Não vire para o lado, fique tranquilo, eu não estou falando com você, eu estou falando com quem não veio. Tá? Aquela pessoa que nem está na internet, não está assistindo. Mas tem gente que tem dificuldade de viver com parente. É uma batalha que você não sabe se você olha, se você não olha. Se você vai falar, você deixa de falar. Tem gente que fica criticando quando você está triste. Aí quando você está feliz, aí fala mal que você está vivendo uma vida devassa. E se você também fica mais ou menos, você está com cara de sei lá o quê, de burro quando foge. Mas eu sei que não é o seu caso, não é o seu tipo de batalha. Também tem gente, e a maioria de nós, passa por esse tipo de batalha. A batalha da mente. Onde nós lutamos com pensamentos de Deus e pensamentos do diabo. Tem ideias que vêm na minha cabeça e na sua que não são de Deus. Tem pensamentos que você fala, meu, da onde veio? Aí surge um e pergunta, pastor, o diabo tem poder de entrar na minha mente. Querido, sabe qual é o poder que o diabo tem de entrar na sua mente? Por tudo que você ouve, por tudo que você vê. E tem muita coisa que você ouve que é inconsciente. Por exemplo, quando você entra num shopping center e entra numa loja, tem uma música tocando, e você não sabe o que está tocando. Ah, pastor, mas é em inglês, querido, o diabo fala todas as línguas. E pode entrar na tua cabeça. Pastor, então como é que eu faço? Eu entro na igreja, aqui eu estou ouvindo Deus, tá uma beleza. Mas quando eu for no shopping, o que eu faço, pastor? Alguém poderia me dar a ideia de fazer igual um talibã e fazer assim. Não adianta, querido. Você não vai viver assim. O que você precisa fazer é todos os dias levar sua mente cativa à obediência de Jesus Cristo. E se algum pensamento vier na tua cabeça, antes de você deixar aquilo criar raiz, ou você aplicar ou viver aquele pensamento, pergunte para Deus. Vá na Bíblia e veja se aquele pensamento vem de Deus. Vê se aquela é a ideia que Deus tem a teu respeito. É muito difícil nos dias de hoje. Nós estamos lá na internet procurando uma coisa, aparece outra. Alguém já teve esse problema? Eu me lembro, há anos atrás, eu estava fazendo uma pesquisa para fazer uma capa de um boletim, apareceu um monte de coisa. E graças a Deus, as irmãs que estavam juntos viram que eu estava procurando uma coisa e apareceu outra. Alguém já passou por isso? De procurar uma imagem na internet e aparece outra. E aquilo entra na tua cabeça. E é uma guerra todos os dias. É uma batalha para nós mantermos a fé. É uma batalha para nós nos mantermos casados. É uma batalha para nós mantermos nossos filhos puros e incontaminados desse mundo, sem tirarmos os nossos filhos do mundo. E aí vem aquilo. O cara diz, não, Star Wars é de Deus ou Star Wars não é de Deus? Porque isso aí é do diabo. Pergunte para o apóstolo Sandro, que tem como tema de 2016, o ano da força. Gente, a gente tem que ter amigo assim, que tem coragem de em 2016 dizer que é o ano da força. Eu estou doido para ir na Conquista assistir um culto. Né? O fogo é se o cara do louvor lá empolgar e falar, eu tenho a força, canta outra coisa. Olha para o seu vizinho e diga, para o puro todas as coisas são puras. Olha para o seu vizinho e diga isso, para o puro todas as coisas são puras. O que quer dizer isso, Maurício? Então eu posso assistir Star Wars? Querido, se você tem dinheiro para ir, vá com a sua família.
Isso não é de Deus nem do diabo, isso é um filme. Você não vai sair matando ninguém, certo? Você não vai sair querendo entrar na nave para ir não sei aonde, ficar doido, né? É um filme, você se divertiu, foi, se limpa depois, acabou. Posso ouvir amém? Como é que você vai ganhar as pessoas para Jesus sendo tão estranho? Isso tem que ser normal, normalmente sobrenatural. Posso ouvir amém? Mas a grande batalha nossa, na verdade, é que nós fomos chamados para combater o bom combate. E o apóstolo Paulo, na primeira carta ao seu discípulo Timóteo, no capítulo 6, verso 12, ele diz: combata o bom combate da fé. O combate não está em ir ou não assistir um filme. O combate está em você botar em prática aquilo que você sabe que deve fazer. A Bíblia diz: aquilo que você sabe que deve fazer e não faz, nisso você peca. A Bíblia diz que aquilo que você tem de mais excelente você deve dar para o seu próximo. Sabe o que é amor? E a Bíblia diz: ame a Deus sobre todas as coisas, ame o seu próximo como você se ama. Agora, se você não se ama, como é que você vai amar o seu próximo? Se você não ama e não se respeita, não ama o seu corpo, como é que você vai respeitar e amar o dos outros? Todas as coisas que nós vamos conquistar em 2016, nós precisamos entender que vão ter batalhas, vão ter guerras. As pessoas, infelizmente, têm medo de arriscar. Infelizmente, nós vivemos num meio muito acomodado. E eu quero dar um exemplo para você. Quantos vocês gostam de mel? Gente, mel é um negócio maravilhoso. Tanto que a Bíblia fala várias vezes sobre mel. Mostra uma maldição que o rei deu e o próprio filho caiu na maldição. Mel abre o entendimento. Mel é um presente de Deus. Deus, Ele deixa o exemplo para a gente. Ele não pede nada para você que Ele não dê para você primeiro. Se Ele pede o dízimo para você, é porque Ele te deu o dinheiro primeiro. Ele te deu saúde. Se Ele pede o seu tempo, é porque Ele deu vida para você. E se Ele está pedindo que a gente viva em amor e respeito, é porque primeiro Ele nos amou e Ele nos respeita. Deus pode e vai fazer aquilo que Ele prometeu para você fazer. Não abra mão do teu milagre. É tempo de resgate disso. Você está assistindo Vida no Ar e nós estamos com a palavra hoje. Prepare-se para viver o melhor de Deus. Continue aí, porque no fim do programa eu oro por você. Infelizmente, nós vivemos num meio muito acomodado. E eu quero dar um exemplo para você. Quantos vocês gostam de mel? Gente, mel é um negócio maravilhoso. Tanto que a Bíblia fala várias vezes sobre mel. Mostra uma maldição que o rei deu e o próprio filho caiu na maldição. Mel abre o entendimento. Mel é um presente de Deus. Quando Deus disse que ia dar uma terra prometida, Ele disse que ia dar uma terra que emana leite e mel. Eu já ensinei aqui os segredos que estão por trás da palavra mel. Todos os códigos do eterno que estão ali. Agora, se você deseja mel, hoje é tão fácil, você vai numa loja e compra. Antigamente não, você precisava enfrentar as abelhas e se arriscar para poder ir buscar um pouco de mel. Aqueles que se arriscavam conseguiam o melhor mel. Eu me lembro na minha infância, na Serra da Bocaina, com meus tios, nós indo buscar mel silvestre. Sabe aquele mel azedinho? Se você nunca tomou mel do favo no pé da árvore, você não sabe o que é esse mel. Mas a gente tinha que se arriscar. A gente tinha que aceitar tomar algumas picadas de abelha para pegar o mel mais puro. Aqueles que se arriscam são os que conquistam. Aqueles que aceitam até levar algumas picadas são aqueles que vão abrir as estradas para os que vão passar depois. Seja você um desse. 2016 não seja o ano do seu comodismo. 2016 não seja nádegas flácidas. Seja o ano de você se arriscar, vencer e conquistar. Seja o ano de você ter vida e vida em abundância. Agora, se você se arriscar, muita gente vai se levantar contra você.
Muita gente vai falar mal de você. Não seja como o cavalo dando coices. Se prepare para a batalha e não para dar coice em quem está à sua volta. Quando a Escritura aqui diz como o cavalo se prepara, não está chamando ninguém de cavalo. Isso é uma linguagem metafórica que fala o seguinte: crie um sistema, diga sistema. Crie uma infraestrutura, diga infraestrutura. Sabe para quê? Para que você seja bem sucedido em tudo que você vai fazer. Crie um sistema, crie uma infraestrutura, crie, diga organização. Seja organizado, se organize. O problema nosso, queridos, é que tem gente que acha que para eu ser espiritual eu só tenho que acreditar em Deus e não tenho que fazer mais nada. E tem gente que acha que se eu não me organizar, eu não posso fazer nada. Querido, eu preciso dos dois. Tem gente que acha que só tendo fé funciona. Tem gente que acha que só se organizando funciona. Eu quero viver os dois. Eu quero viver o melhor dos dois, do sobre e do natural. Eu quero viver pela fé, mas sendo organizado. Eu quero viver ouvindo o que Deus disse, mas me preparando, planejando, tendo um sistema muito organizado para que o poder de Deus flua. Deus não é desorganizado. Quando Deus disse para Jesus que Jesus ia ter que multiplicar pão e peixe, Jesus trouxe um sistema de organização, chamou seus discípulos e disse: mandem sentar de 50 em 50, de 100 em 100, faça corredores, porque senão daria uma baita confusão. Posso ouvir amém? Isso quer dizer, Deus te deu uma promessa, se organize para essa promessa, se prepare para essa promessa. Nós vamos, desde esse dia, nos preparar para dobrar o número de membros esse ano. Nós estamos planejando em maio fazer uma grande mudança, e precisamos fazer uma mudança nesse prédio por uma questão legal. Nosso corpo de bombeiros, desde aquele problema da Boate Kiss, mudou a legislação e deixou mais rigorosa. Então, para nós continuarmos aqui, nós precisamos mudar e fazer reformas. Já que vamos fazer reformas, gastando o mesmo valor, nós vamos quase dobrar o número de assentos dessa casa, porque nós cremos que tem pessoas lá fora que precisam conhecer o Evangelho. Nós vamos investir, mas para isso nós precisamos estar organizados. Para isso nós precisamos de você como voluntário, você que está aqui no primeiro culto do ano. Sabe o que quer dizer? Que você não é um qualquer, você não é um nádegas flácidas. Você pode falar, é férias. Não, eu quero começar o meu ano consagrando minha vida a Deus. Eu quero começar o meu ano na casa de Deus. Você é diferente. E é esse tipo de gente que faz a diferença. Jogue para trás as suas tristezas, jogue para trás as suas amarguras, jogue para trás tudo aquilo que deu errado e diga para você mesmo, onde é que eu preciso servir para fazer diferença? Porque existe um lugar para a gente servir. Existe um lugar onde a gente sonha junto e a gente vive junto. Quando você tem fé, Deus não elimina o fator sistema, o fator organização. Deus não elimina a necessidade de sabedoria. Deus não elimina a necessidade de conhecimento. Deus não elimina a necessidade de organização. Não adianta ter esperança sem sabedoria. Não adianta ter fé sem organização. Por isso que nós precisamos entender que Deus fala com a gente. E Deus fala com a gente quando a gente quer e quando a gente não quer. Presta atenção nesse texto. Lá em Jó capítulo 33, diz o seguinte: pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Quando aqui está dizendo Deus fala de um modo, ele está dizendo Deus fala com você no culto, com a Bíblia. Deus fala com você através de um profeta, mas você não quer ouvir. Então Deus fala do segundo modo. E o homem não presta atenção. Olha agora a explicação. Em sonho ou em visão de noite. Esse é o segundo modo, quando você não tem mais como reagir. Diga, quando eu estou acordado, eu discuto. Você não discute dormindo, querido. Você está lá dormindo, Deus fala com você. Deus pega o cara dormindo e fala: Adão, sua vida está muito boa, mas vou dar uma mulher. Não pode discutir. Pum, o cara acordou, estava lá a mulher junto com ele. É assim que funciona. Deus fala. E aqui ele diz: quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama, verso 16, então lhes abre os ouvidos e lhes celas a o quê? Instrução. Essa palavra no hebraico, instrução, ela tem contida 3 elementos. Primeiro, diga organização. Segundo, diga sistema. Terceiro, diga disciplina. Organização, sistema e disciplina estão dentro dessa palavra instrução. Quando Deus te dá algo, Ele não dá só uma fé sobrenatural. Deus te dá condições de se organizar com disciplina. Deus te dá conhecimento e sabedoria para poder botar em prática tudo que Ele falou. Até aqui nós podemos dizer
que se nós queremos viver o melhor de Deus, nós precisamos dele para tudo. Quantos concordam comigo? Eu quero viver uma vida abundante. Deus prometeu, eu tenho que viver o estilo de vida que Deus quer. Se nós queremos viver o melhor de Deus, nós precisamos ouvir o Senhor. Ele sabe o que é melhor para nós. Quando nós ouvimos o Senhor, nós recebemos o quê? Fé. A Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se nós recebemos do Senhor instrução, recebemos fé, Deus também diz, então, agora você se prepare. Se Deus está dizendo para você, você vai correr a maratona no fim do ano, comece a correr 1 quilômetro amanhã. No mês que vem, corra 2. No outro mês, corra 5. No outro mês, corra 10. Arranje um personal trainer. Pega o orientador para comprar o tênis certo. Faça exame. Faça academia. E se prepare. Se Deus está dizendo que você vai ser multimilionário, comece a administrar o pouco que você tem. Comece a se preparar. Faça cursos. Fique perto de pessoas. Veja como é que as coisas funcionam. Faça planos pequenos e veja se você consegue administrar esses planos pequenos. E por último, Deus te dá sabedoria. Porque quando você começar a se preparar, você vai saber que você é incompetente em muitas áreas. Aí sabe o que você precisa? Deus me dá sabedoria. A Bíblia diz isso. Você precisa de sabedoria, peça a Deus que Deus dá. Deus vai te dar habilidade, Deus vai te dar capacidade, conhecimento. Mas não adianta nada ter habilidade, capacidade, conhecimento, se você não tiver sabedoria para aplicar tudo isso. Agora, eu falo uma coisa. Quem aqui passou lutas nos últimos 12 meses? As melhores canções, poesias, pregações, livros, nascem nos momentos mais difíceis da vida. Eu falo isso por todos os livros que eu escrevi, por todas as canções que eu já compus e por todos os sermões que eu já preguei. Os meus melhores sermões, minhas melhores canções, todas nasceram nos piores momentos da minha vida. Nos momentos mais difíceis, de luta, de guerra, de problemas. Porque é a hora que a gente só tem um para buscar, Deus. Quando dá tudo ruim, a gente está lá no quartinho de joelho, falando com Deus. E Deus dá as melhores soluções para nós. Pergunte para um artista isso. Pergunte para um compositor. Mas eu pergunto para você, você passou alguma luta no ano passado? E nos anos anteriores? E ainda pergunto mais, já acabaram todas as suas lutas? Sobrou um pouquinho para esse ano? Tem um pouquinho de batalha ainda para a sua vida, para ter um gosto? Você vai ficar sem graça, querido. Então eu vou começar a dar algumas frases do AP. Gente, faz quase 3 semanas que eu não prego. O pregador fica 3 semanas sem pregar, a mulher fica desesperada. O filho, pior ainda, tudo vira sermão em casa. Então você me aguenta mais alguns 15 minutos, por favor, em nome de Jesus. Frase do AP, falhas são incubadora do sucesso. Quando você erra, na verdade, você não está sendo demitido, não está sendo apontado como fracassado. Deus está criando ambiente para gerar o seu sucesso. Suas falhas são a grande incubadora do seu sucesso. Suas falhas devem ser as promotoras de você dizer, vai dar certo. Não consegui dessa vez, mas vou conseguir na próxima. Vou tentar melhor, vou fazer melhor. A primeira coisa que você tem que ter em mente é, o melhor de Deus é para você. E o melhor de Deus para você é para você. Acho que você não está me entendendo. Deus tem um melhor específico para cada pessoa. O melhor de Deus para mim não serve para o Eric. O melhor de Deus para o Eric não serve para o Jean. O melhor de Deus e assim por diante. Diga, o melhor de Deus para mim é meu. Deus tem algo para você que é perfeito só para você. Então, às vezes, você vai encontrar pessoas que você vai explicar o seu melhor, a pessoa vai olhar para a sua cara e vai dizer, hã? Não é dela, não é para ela. É para você esse melhor. E vai ser bênção para muita gente. A sua grande batalha, a minha grande batalha, por mais parecida que seja com a dos outros, é só sua. Se o melhor de Deus para você é só seu, a batalha que você passa é só sua. E ninguém sabe o tamanho do capeta que você está lutando. Ninguém sabe o tamanho da guerra que você está passando. Ninguém sabe o tamanho da dor que você sente. Vai daí que nós temos que começar a fazer diferente com as pessoas, a lidar. Você não sabe qual a dor da pessoa. Porque é muito fácil eu julgar a atitude de uma pessoa isolando todos os fatores da vida dela.
sem dar conta de tudo que ela passou na vida, todos os problemas, todas as lutas. Eu isolo e falei assim, é igual aqueles homens, todos cada um com uma pedra na mão, dizendo vagabunda. Aí Jesus fala, quem não tem pecado, atire. Agora, quantos já pararam para pensar que um dos nomes de Jesus é rocha? Ele era a única rocha que podia se jogar sobre ela. Mas ele foi a rocha que, ao invés de se jogar sobre ela, foi a rocha de proteção para a vida dela. Seja você a rocha de proteção para a vida dos outros. Pare de acusar a vida das pessoas porque elas pecaram, porque você também pecou. E você sabe aonde você pecou e por que você pecou. E só você e Deus sabem. Deus quer juntar pessoas não tolerantes ao pecado, mas juntar pessoas que saibam se unir para serem curadas do vírus do pecado, sem tirar a pessoa do caminho e sem trazer mais ferida para a pessoa que já foi arrebentada. Quem está me ouvindo? É fácil dar pedrada em pecador, é fácil chutar bêbado na rua. Mas isso não é ser cristão. Ser cristão é dar a mão para a pessoa levantar. Ser cristão é mesmo sem entender por que a pessoa fez, entender o que Cristo fez foi porque aquela pessoa fez aquilo, porque você também pecou. Nós estamos diante de uma mesa no primeiro dia do ano, que fala disso, de reconciliação, que fala de usarmos nossas pedras, não para fazermos uma sepultura para a vida do outro, mas usarmos as nossas pedras para fazermos um altar de gratidão, porque apesar dos nossos pecados, até aqui nos ajudou o Senhor, apesar dos nossos pecados, Deus não mudou, e a misericórdia do Senhor dura para sempre. Ele quer restaurar as nossas vidas. A sua batalha é a sua, respeite a do outro. Se você não entender, interceda. Diga, eu não estou aqui para entender, eu estou aqui para interceder. Jesus está à direita do Pai intercedendo. Não diz a Bíblia que Jesus está entendendo, apesar dele entender tudo porque ele é Deus. Ele não usa o entendimento, ele usa a intercessão. Não é através do entendimento que você salva uma pessoa. Pelo entendimento todos nós estamos lascados, fritos e deveríamos estar no inferno. Mas pela intercessão de um só, todos nós fomos salvos. Eu posso ver um grande aplauso a Jesus? Deus planejou e preparou um povo para você. Deus não criou nenhum de nós para estarmos sozinhos. Apesar da sua batalha ser só sua, você precisa saber que a sua batalha não é perdida ou vencida porque você é bom ou ruim, mas é porque você decide andar sozinho ou decide se unir com as pessoas certas. A grande prova disso para mim está na história da Bíblia. Quando Davi estava sendo perseguido injustamente pelo rei, e se junta a Davi 300 apertados, 400 apertados. Aí o negócio ficou ruim, gente. Caverna já é um lugar apertado. Aí diz a Bíblia que juntou os apertados no lugar apertado. E apertado quer dizer, os caras eram endividados, os caras eram problemáticos, os caras tinham toda sorte de defeitos. E junta lá aqueles piores, junto com Davi que estava sendo perseguido. E Deus usou esses valentes. E é interessante que de apertado virou valente. Para mudar a história da história. E a partir dali dá uma promessa para esse homem que se juntou com os apertados, de que daquele trono nunca mais ficaria sem um descendente, e naquele trono o descendente eterno se sentaria. Olha para o seu vizinho e diga, pode ser que você esteja apertado hoje, mas se você tiver com os apertados certo amanhã, você vai estar no trono. Você tem que descobrir quem são os apertados que tem que estar com você. Há um povo que vai te ajudar. Há um povo que vai te ajudar a carregar a sua cruz. Há um povo que vai levantar você quando você cair. Há um povo que vai sofrer com você quando você estiver sofrendo. E há um povo que vai torcer por você. Deus
Ele deixa o exemplo para a gente. Ele não pede nada para você que Ele não dê para você primeiro. Se Ele pede o dízimo para você, é porque Ele te deu o dinheiro primeiro. Ele te deu saúde. Se Ele pede o seu tempo, é porque Ele deu vida para você. E se Ele está pedindo que a gente viva em amor e respeito, é porque primeiro Ele nos amou e Ele nos respeita. Deus pode e vai fazer aquilo que Ele prometeu para você fazer. Não abra mão do teu milagre. É tempo de resgate disso. Há um povo que vai te ajudar a carregar a sua cruz. Há um povo que vai levantar você quando você cair. Há um povo que vai sofrer com você quando você estiver sofrendo. E há um povo que vai torcer por você. E há um povo que vai celebrar com você quando você vencer. Você precisa descobrir quem é esse povo. Você precisa descobrir quem é a sua família. Quem é o povo. Eu não estou falando de família de DNA natural. Estou falando de DNA sobrenatural. Estou falando das pessoas que sonham os sonhos que você tem. Das pessoas que, apesar de não entender, você vão te cobrir nos piores momentos. A primeira coisa que Deus viu que não era boa, está lá escrito em Gênesis capítulo 2, verso 18. 2,18 vai falar de maturidade. Viu Deus o quê? Não é bom que esteja o homem só. Isso aqui não era só sobre casamento. Deus estava dizendo, não é bom andar sozinho. Lembre-se, nós estamos falando de batalha. E nós estamos dizendo que você tem a sua própria batalha, amém? Nós estamos nesse ponto da pregação. Não use, então, de maneira nenhuma, apesar de você estar em família, nunca tente usar a estratégia do outro ou a armadura do outro. Senão você vai ficar assim. Vai ficar igual Davi tentando usar a armadura. Querido, o que funciona para mim, não funciona para você. O que funciona para você, não funciona para o seu vizinho. Deus tem uma estratégia específica para cada um. Jejuar é algo lindo e todos devem jejuar, mas cada um dentro do padrão que Deus deu. Quem está me ouvindo? O jejum ele é genérico, é para todos, mas cada um tem que descobrir qual é a maneira que Deus quer que esse jejue. Ah, não é porque um jejua 40 dias, todo mundo tem que jejuar. Não, querido, Deus pode dizer para você jejuar uma vez por mês, um dia. Deus pode dizer para você jejuar 3 vezes por semana. É o seu jeito, não imponha sobre os outros. Diga, a minha batalha é vencida com as estratégias de Deus, específicas para a minha vida. E para terminar essa primeira parte, eu quero deixar aqui 3 perguntas. Para poder viver o melhor de Deus, nós precisamos fazer essas perguntas. E as primeiras perguntas que eu quero fazer, e são as últimas desse primeiro momento, são: esse sonho é meu ou do Senhor? Como assim, pastor? Querido, toda batalha tem por trás um grande sonho. Se você tem a batalha da casa própria, é porque você sonha em ter uma casa própria. Você tem a batalha na área familiar, é porque você sonha em ter uma boa família. Quem está entendendo? A grande pergunta é, se você está numa batalha, se esse sonho que está por trás dessa batalha é seu ou é de Deus. Pastor, qual que é a diferença toda, querido? Não é que é pecado você sonhar, mas é que você, quando sonha o sonho de Deus, você tem Deus junto com você. É só essa a diferença. Quando você sonha sozinho, amém, Deus até se diverte assistindo, te protege. Mas esse sonho é meu ou ele é de Deus? O Senhor diz, eu é que sei os pensamentos que tenho a teu respeito. Pensamentos de paz para dar o fim ao qual desejais. Na Bíblia, mensagem, o Senhor diz através de Jeremias 29:11 assim: sei o que estou fazendo, já planejei tudo, e o plano agora é cuidar de vocês. Não os abandonarei, meu plano é dar a vocês o futuro pelo qual anseiam. Sabe o que quer dizer? Deus está dizendo, o seu sonho é muito parecido com o meu. Você só precisa fazer um upgrade do seu sonho para ele ser o meu sonho também, porque senão vai dar ruim. Porque no meu plano está tudo certo, eu vou cuidar de você. Agora deixa Deus cuidar de você, deixa Deus cuidar da sua vida. Por isso nós dizemos, você não decide quem você é, mas você descobre quem você é.
Em outras palavras, é uma questão de descobrir o que Deus já havia decidido. Antes da fundação do mundo, Deus decidiu quem eu era. Ao longo desses 46 anos, eu estou descobrindo quem eu sou. Deus usou pessoas, Deus usou profecias, Deus usou sonhos, Deus usou a Bíblia, Deus usou canções. Deus mesmo falou comigo. E eu fui descobrindo quem eu era. Sonhei muitas coisas. Pelos meus sonhos eu já tinha morado em João Pessoa, pelos meus sonhos eu já tinha morado em Estocolmo, pelos meus sonhos eu já tinha morado em Madrid, em Lisboa e em Israel. Pelos meus sonhos eu já tinha ido e voltado dos Estados Unidos, passando 6 meses lá e voltando aqui. Pelos meus sonhos, só estou contando alguns dos meus. E aí você vai dizer, Maurício, mas você já não foi a 35 nações? Todos os lugares que eu estou dizendo para você, eu já fui, já fiquei meses, já morei semanas direto. Mas nunca foi do meu jeito. Eu sempre precisei entender qual era o jeito de Deus. E Deus teve algumas maneiras de me mostrar que não era o jeito dele. Uma delas é não me dando condições de fazer. Quantos já passaram por isso? Você sonha com um negócio, mas não tem jeito. Esse é um grande sinal. E eu e você precisamos começar a amadurecer. Deus já decidiu quem você é. Descubra isso e vai dar tudo certo. Vai tudo fluir mais fácil na sua vida. Antes de mais nada, para essa primeira pergunta ser respondida, se o sonho é teu ou o sonho é de Deus, faça uma outra pergunta. Sabe qual é a pergunta? O que eu quero fazer esse ano? É o meu sonho ou é o sonho de Deus? Pergunta para você mesmo. O que eu quero fazer esse ano? É o meu sonho ou é o sonho? Queridos, há 16 anos atrás eu precisei crescer para isso. Há 16 anos atrás eu tinha 2 opções na vida. Largar a mão de ser pastor desse ministério e meter a cara em ser pregador itinerante e continuar sendo presidente de um grande ministério internacional. Ou então, aceitar ser pastor de 32 ovelhas na Rua Carvalho de Araújo. Ou melhor, era um pouco mais, 100 ovelhas, sabe? E a gente mudando de lá para cá. 115 ovelhas. E eu precisei tomar essa decisão na vida. E eu não me arrependo de ter tomado a decisão certa. E um dos sinais de Deus para mim não é a bênção, não é o número, é a paz que eu sinto em minha alma. É a paz que eu sinto com a minha família e os resultados que eu pude ver ao longo dos anos são só alguns frutos. Mas o grande sinal, porque os frutos passam, eles não permanecem. O único fruto que vai permanecer é o amor. O único fruto que vai permanecer é o amor. Todos os outros vão passar. A fé e a esperança também são boas, mas o que vai ficar no fim é o amor. E a minha grande alegria é saber que o amado da minha alma está feliz, porque eu ainda não descobri tudo, mas eu estou descobrindo a cada dia o que ele decidiu que eu deveria ser. Outra pergunta importante é, será que esse sonho serve os meus desejos ou está servindo os desejos de outras pessoas? O que quer dizer isso? Nós vivemos numa sociedade evangélica, onde a Santa Trindade é formada por mim, eu e eu mesmo. Já ouviu falar? É os 3 da Trindade eterna, excelsa do egoísta. É mim, eu e eu mesmo. Né? Mim, Tarzan e o Jane. Eu me dou bem, você que se lasque. E eu mesmo sou o dono da minha vida. E ninguém se meta comigo. Eu e você precisamos entender que o sonho de Deus serve muito mais às outras pessoas do que a mim mesmo. E por último, eu pergunto, eu tenho tudo necessário para viver o melhor de Deus? Ou ainda me faltam recursos? Eu ouvi uma frase do profeta Kevin Liu, nesses últimos dias, muito interessante. Mais do que um profeta, para mim, ele é um amigo. Uma pessoa que eu amo, que eu respeito. Nós pudemos gravar vídeo para o aniversário dele, fazer piada. Ele liga, conta histórias. Ele estava dentro do estádio do Palmeiras e me mandou um vídeo do vestiário do Palmeiras. Ainda fez até uma piadinha. Que um lugar lá que não tinha foto do jogador era o meu lugar.
brincando que ele sabe que eu tenho uma simpatia por esse time, mas eu fiz um desafio comigo mesmo de não falar mais mal daquele time. Então, para eu não cair em tentação, não falarei o nome daquele time. Porque a tentação é grande, mas amém. Vamos começar o ano sem pecar, né? Estamos diante da mesa do Senhor, em breve já tomaremos a ceia, e esse pecado não terei de confessar esse ano, aleluia. Alguém diga amém. Já me dispus até ligar para um amigo que é amigo do presidente daquele clube, para ir lá fazer uma oração naquele lugar. Mas não falarei mais sobre o assunto. Mas eu estava falando com o profeta Kevin, meu amigo, e o Kevin falou uma coisa muito interessante. Ele falou: Maurício, a prosperidade, às vezes, é o pior inimigo de uma instituição. Eu parei e falei: cara, me situa na conversa. Ele falou: a prosperidade, a abundância de recursos, ela faz você encobrir e acobertar erros que, na ausência dos recursos, esses erros são imperdoáveis. Eu falei: explica mais, que está boa a sua mensagem, irmão. Ele falou: numa empresa, quando você tem dinheiro sobrando, se um empregado faz um negócio errado, você passa por cima. Mas se o dinheiro não está sobrando, você manda o cara embora e contrata alguém mais competente. Quem tem ouvidos, ouça. Eu estou muito feliz com o que a gente está passando. Porque Deus vai nos dar condições de sermos muito prósperos. Mas nós não vamos acobertar mais erros. Erros têm que ser cobertos aqui pelo sangue de Jesus. Mas a Bíblia diz: vai, não peque mais. De duas uma, ou uma questão de incompetência, e se eu não sou competente para fazer algo, eu não faço mais, eu vou buscar o que eu sou competente, porque todo mundo que está vivo é competente para fazer alguma coisa. Você só precisa descobrir o que você nasceu para fazer. Por exemplo, eu sou incompetente para uma série de coisas. Dentre elas, dançar. Se eu entrar no grupo de dança, eu acabo com o grupo de dança. Descoordenado, uma perna menor que a outra, não vai dar certo. Então eu já descobri que não é meu dom, não vou insistir. Vou falir o ministério de dança se eu continuar ali. Então, não passo por ali. Vou ali, oro pelas irmãs, admiro aquilo, mas não faço aquilo. Mas nós vamos entrar num tempo de maturidade, onde vamos ter que ouvir certas coisas de algumas pessoas, com muito amor, e dizer: não é o seu dom. E a gente vai achar o seu dom e vai te botar no seu lugar. Mas todo mundo aqui vai fazer o melhor para o melhor. Hoje eu estou feliz, porque tinha gente que estava sentado no banco, estava tocando. Cadê o nosso irmão? Está lá atrás? Está onde? Nosso baterista ficou lá atrás, ele ficou tão feliz que tocou, ficou lá atrás. Amém. Estou feliz demais. Porque ele tem talento para isso. Nasceu para tocar bateria. Se eu for tocar bateria, outro desastre atômico. Jesus volta. De raiva. O que ele está fazendo? Descoordenado, sem ritmo. Então, não adianta, eu não nasci para isso. Então, você tem que descobrir porque você nasceu. Vira para o seu vizinho e diga: descubra porque você nasceu. Sabe por quê, querido? Todos os sonhos de Deus vêm com pessoas, finanças e recursos. Todos os sonhos de Deus. Quando você precisa casar, tem que ter uma outra pessoa. Você não casa sozinho. É você e você mesmo. Não, você casou com alguém, então tem pessoa. Precisou de dinheiro. Sem dinheiro você não casa. Alguém vai ter que pagar alguma coisa. Tem que ter um anel, tem que ter um papel, tem que ter alguém falando. Precisa ter recursos. Nem que seja uma coxinha, um arroz com feijão. Deus não dá tudo de uma vez. Deus não dá as pessoas para você numa pancada só. Deus não te dá o dinheiro todo que você precisa. Deus não te dá todos os recursos que você precisa de uma vez só. Quantos aqui querem de verdade viver o melhor de Deus esse ano? Vou encerrar essa primeira parte com essa pergunta. Quantos querem de verdade? Não levante a mão e não fale amém. Pense agora. Pense se você quer de verdade. Porque se realmente você deseja, peça a Deus os sonhos dele. Ponha no altar hoje o seu sonho e fala: Deus, eu quero o seu. Eu estou a fim de saber qual é o seu sonho. Pois quando nós queremos viver o melhor de Deus, Ele mesmo nos dá tudo que nós precisamos. Ele dá as pessoas, Ele dá as finanças e Ele dá os recursos. À medida que eu vou me alinhando com o melhor de Deus, Deus vai dando todas as coisas. Ele não dá tudo, porque Ele está cansado de cobrir, ou melhor, de acobertar os nossos pecados. Ele quer cobrir de uma vez por todas os nossos pecados. Última dica,
para vivermos o melhor de Deus nesse ano. Salmo 100, verso 4. Entrem por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Em resumo, toda vez que você vai entrar em algo novo, numa estação nova, num tempo novo, num projeto novo, numa batalha nova, entre com gratidão. Então, que tal vivermos o melhor de Deus? Vamos orar. Pai, nós queremos viver o melhor de Deus. Queremos viver as Tuas promessas. Afinal de contas, a Tua palavra diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu peço agora que o Senhor ajude cada amado, cada querida a receber códigos de vida, a receber vitória, a receber plenitude. Senhor, quebra agora toda palavra de inveja, de maldição e dá ânimo novo. Senhor, ajuda cada um a se olhar no espelho, a se encarar e a se preparar para as melhores coisas que o Senhor tem para nós. Em nome do Senhor Jesus. Já há alguns dias eu fecho os olhos e eu estou tendo uma visão de uma bússola dourada que vem pulando num pentagrama nas notas. Eu estou entendendo que Deus está dando um novo cântico e Deus está dando uma nova direção para cada um de nós. Se isso serve para você, amém. Isso tem servido para a minha vida. É um novo tempo. Fale diferente, pense diferente, louve diferente, seja diferente. Afinal de contas, somos transformados dia após dia, de glória em glória, segundo a imagem daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus te abençoe, em nome de toda a equipe de comunicação, em especial da Tati e do Hudson, que estão comigo aqui no estúdio gravando. Que você tenha um ano maravilhoso, tempo de viver, e esse mês é o tempo de viver adorando em unidade. Tenho algo diferente, vou dizer pra você. Me deixou assim tão contente, mudando meu jeito. Vida, paz e amor, vida, paz e amor em mim. Quero te oferecer a excelência do amor que nos faz viver assim, sendo amigos para sempre, eu e você. A excelência do amor que nos faz viver assim, sua vida, minha vida, vida no ar. Sua vida, minha vida, vida no ar.